Eu vou dizer que esse aqui é um testzão de vídeo porque isso funciona para tirar a pressão da coisa para mim. Vou falar hoje sobre como que eu fiz para viajar por 4 continentes com meus meros 25 anos, sendo que eu tinha R$0 na conta. Geralmente os meus vídeos são assim na base do improviso. E hoje vai ser mais ou menos, mas eu escrevi pelo menos aqui, nesta bela letra, sete itens que eu pensei agora que eu acho que me ajudaram nesse processo e que podem ajudar alguém aí que tem vontade de viajar e... Isso, tem vontade de viajar. Eu tinha muita vontade... Na verdade, não só vontade de viajar, né? Pode ser outras coisas, mas é disso que eu vou falar. Eu tinha muita vontade de viajar desde que eu era criança e à medida que eu fui crescendo, essa vontade avançou comigo, ela não deixou de existir. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro de umas gurias apresentando como é que tinha sido o intercâmbio que elas tinham feito em outros países e eu tinha ficado com uma vontade absurda de fazer intercâmbio durante a graduação. E eu achava que eu não ia conseguir fazer porque o Ciências Sem Fronteiras, que eu acho que é o que elas tinham feito, não existia mais na minha época. E eu não tinha dinheiro para pagar um intercâmbio, nem a minha família. Mas era algo que eu tinha muita vontade. Então, se você quer viajar, a primeira coisa que eu notei, que eu acho importante, é que você tem que saber isso. Você tem que saber o que você quer. Pensa comigo, se você quer ter o cabelo raspado, mas não sabe que você quer ter o cabelo raspado, você não vai acordar um dia simplesmente careca. A menos que você seja calvo. Daí isso não foi o melhor exemplo. Se você não sabe que você quer ter o cabelo descolorido, loiro, isso não vai acontecer de um dia pro outro, sabe? Você não sabia, por que vai acontecer assim, magicamente? Não faz sentido. Então, se você quer viajar, você tem que ter isso claro. Você tem que saber, você tem que anotar e se relembrar. Eu quero isso pra você conseguir. Mesmo que pareça quilômetros de distância da sua realidade. Mesmo que pareça impossível. Porque também parecia pra mim. E é isso que eu quero falar aqui, sabe? Eu quis por muito tempo e não tinha o dinheiro. E a maior parte da minha vida eu tinha R$0 na conta. Sou uma pessoa nova. Então também faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar. Mas vi que era possível ser uma pessoa aí comum que atingiu isso de viajar por 4 continentes, que considerando o cenário brasileiro eu acho que não é... Bom, isso eu acho que não é comum para a maioria das pessoas. Então, primeiro, saiba o que você quer. Quer viajar? Saiba que você quer viajar. Segundo, trabalhar para desenvolver a coragem. Cara, eu não sei nem se tem que explicar muito isso, mas assim, é ir pro desconhecido. Então você precisa ter coragem, especialmente se você tá fazendo isso sozinho, que foi o caso da maioria das viagens que eu fiz. Foi fazendo de forma sozinha. Nossa, que frase estranha. Mas enfim, você precisa ter coragem para se meter no desconhecido total desse mundo. E se você nunca saiu do país, você pode começar aos poucos. Você pode começar indo para outros estados. Se você nunca foi para outro estado, você pode começar indo para outra cidade. Tipo, sempre dá para começar, nem que seja indo sozinho comer fora, indo sozinho no cinema. Eu fiz isso, tá? Eu lembro de ter momentos também antes de viajar que eu tinha minha lista de coisas para me ajudar a desenvolver coragem. E eu lembro disso, sozinha no cinema, e sozinha fazer tal coisa, começar a falar com um estranho na rua. Coisas que você pode fazer para ajudar a desenvolver a coragem, porque a questão de viajar não é só ter o dinheiro. Tem gente que tem o dinheiro e não tá viajando. São coisas diferentes que se precisam. E uma delas, na minha humilde opinião, é que você precisa ter coragem. Outra é que você precisa praticar o desapego. Porque tem muita gente que, misturado aí com não ter a coragem, é muito apegada às pessoas e aos lugares que ela conhece. Porque quando você vai viajar, você tá deixando tudo isso temporariamente para trás.
E você precisa ter um certo desapego para conseguir fazer isso. Então você também precisa praticá-lo. Se viajar é algo que você quer, na minha opinião, você deveria praticar o desapego independentemente se você quer viajar ou não, porque é muito importante para nossa vida. Especialmente se você quer viajar. Até porque se você vai fazer várias viagens, você vai levar poucas coisas com você, sabe? Você não pode ter muito apego às coisas. Nem deveria também... Nem deveria... Ai, a frase que eu quero fazer não tá fechando. Mas também não deveria haver, tipo, uma razão pra você ter muito apego nas coisas, porque as coisas são coisas. As coisas estão sempre mudando. Depois, outra coisa... E essa daqui é uma das coisas que mais me ajudou, é acompanhar pessoas que fizeram o que você quer fazer. Seja acompanhar pessoas que você conhece na vida real, um amigo de um amigo conhecido, um professor, seja acompanhar pessoas na internet, vendo vídeos no YouTube, seja lendo livros de pessoas que fizeram isso. E eu sempre fiz um pouco de tudo isso, mas uma coisa que me ajudou tremendamente foi que eu conheci uma guria, que hoje em dia, por sorte, posso dizer que é minha melhor amiga, mas na época ela não era, ela era tipo pra mim uma conhecida, que tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos pra trabalhar. E eu achei muito inspirador saber que ela tinha feito esse intercâmbio pra viajar, porque eu conheci ela e eu sabia que ela também não era de uma família rica, eu sabia que ela tinha trabalhado na Decathlon, que é um trabalho que eu acho normal, e... Enfim, era um contexto ali que eu achava parecido, e aí, conversando com ela, ou ouvindo ela relatar a história dela, eu fiquei sabendo que ela tinha trabalhado e juntado dinheiro pra fazer essa viagem pros Estados Unidos, que era pra viajar e trabalhar, que era algo que antes também eu acho que eu nem sabia, era um intercâmbio, pra fazer na graduação, pra viajar e trabalhar, e eu acho que antes de conhecer o caso dela, eu só conhecia os intercâmbios pra você ir pra fora estudar, onde você só tem que arcar com custos, você só tá pagando, você não tá fazendo dinheiro. E aí, ouvindo esse cenário, me inspirou muito. É uma pessoa que eu conheço de um contexto parecido, tipo, normal, que conseguiu fazer tal coisa, então me deu muito um senso de, nossa, isso é possível, e se ela consegue, tipo, por que eu não conseguiria, sabe? Eu acho que eu consigo. Vamos tentar saber mais. E outra, tem a chance, tipo, eu trabalharia e juntaria dinheiro pra fazer a viagem e tinha a chance de recuperar esse dinheiro trabalhando fora. E aí eu pensei, cara, eu quero viajar, eu quero muito viajar. Se eu tiver que trabalhar nesse outro país, pra mim não é problema nenhum, porque, tipo, eu quero viajar e eu ainda acho que seria uma experiência. E se eu estiver fazendo dinheiro fora, melhor ainda. E aí foi isso que aconteceu. Isso daqui vai casar com o próximo item, número 5. Não tava falando do número dos outros, mas no meu papel eu botei número por alguma razão. 1. Saber o que você quer. 2. Trabalhar para desenvolver sua coragem. 3. Praticar o desapego. 4. Acompanhar pessoas que fizeram o que você quer fazer. Fora ela, que é uma pessoa da vida real que eu conheço, eu também acompanho a Sorel Amor, que é uma australiana, inclusive, que fala muito de liberdade financeira, de viagens e de empreendedorismo e da vida e de muitas coisas que eu gosto, e também me ajudou, tipo, me inspirou muitos vídeos dela me inspiraram, falavam de viagens, de viajar sozinha sendo uma mulher e tal. Então acho que você tem que pegar um mix de pessoas aí que fizeram o que você quer fazer ou algo parecido, porque isso ajuda muito, tipo, facilita muito o processo pra você chegar lá, porque as pessoas já chegaram, elas têm dicas pra te dar. Depois, a número 5 é cuidar do seu dinheiro. Isso daqui é muito importante, porque assim, cara, tem gente aqui, ó, eu estou na Austrália agora, e eu conheci, dizer que é primeiro mundo, e eu conheci gente que mesmo ganhando algo, sei lá, que eu considero um salário legal aqui, a pessoa não cuida das suas finanças da melhor forma.
Então não é só porque... E eu também conheço pessoas assim no Brasil, que tem um salário bom e não cuida das finanças. Então não é porque você tem dinheiro que você vai conseguir viajar. Tem muita gente que tem um bom salário e simplesmente encontra uma forma de gastar tudo que ela recebe por mês, sabe? Não tem pra economizar. Então não é meramente uma questão de ter o dinheiro, é saber cuidar bem do próprio dinheiro. Eu, quando queria viajar, não tinha nada, Eu queria ir pra Foz do Iguaçu, eu sou de Santa Catarina, e eu morava em Floripa, e eu queria ir pra Foz do Iguaçu, no mesmo estado, e eu não fui, porque eu não tinha dinheiro. E eu lembro, nessa época, início assim da minha graduação, tinha uma listinha de países que eu queria ir, e um deles era o Peru, e eu lembro de pensar, caraca, mais perto assim da lista, porque os outros eram Europa, blá blá blá. E pelo que eu calculava que eu ia precisar na época, eu também não tinha dinheiro. Mas, tá, fiquei sabendo deste intercâmbio nos Estados Unidos para ir trabalhar, work and travel, por causa desta minha amiga de hoje em dia, mais conhecida na época. E aí, eu chamei ela, fiz várias perguntas, fiquei muito curiosa de como é que ela tinha feito, foi me respondendo. Eu demorei uns 2 ou 3 anos, tá? Depois que eu fiquei sabendo desse intercâmbio, pra conseguir ir pros Estados Unidos e fazer isso de fato. Então também não foi da noite pro dia. Mas como era o que eu queria, e eu fui persistente, acho que dá pra dizer, eventualmente eu consegui. E o dinheiro, incrivelmente, eu fiz em 1 ano. O plano de viajar começou e levou mais tempo, uns 2 ou 3 anos. Nessa época, eu já fui fazendo pequenas coisas, tipo tirar passaporte brasileiro, que eu não tinha. Tentar encontrar meu primeiro trabalho, porque eu nunca tinha trabalhado. Coisas assim. Mas foi em 1 ano, 2022, que eu consegui juntar entre uns 15 e 18 mil reais. Eu acho que foram 15, porque o resto foi parcelado da minha passagem de avião. Que eu consegui juntar esse dinheiro, que era o meu objetivo, em 1 ano, para pagar meu intercâmbio para os Estados Unidos, para ir lá e trabalhar. E aí eu fui lá, e aí eu trabalhei, e aí eu juntei mais dinheiro do que eu tinha feito, eu acho que uns 30 mil em 3 meses. E aí, depois disso, eu quis fazer o mesmo intercâmbio de novo. Eu fiz 2 vezes. De quem achava que nunca ia conseguir fazer intercâmbio na graduação, eu fiz 2 vezes. E eu paguei meu intercâmbio, fico muito orgulhosa disso. E acho muito legal ver isso, sabe? Eu sei que eu não tinha o dinheiro e eu sei que eu achava impossível e difícil e que foi difícil juntar, mas eu consegui. Então, se tem alguém que quer fazer isso e acha que não vai ser possível pra si, eu quero dar aqui a conversa de que é possível. Mesmo que não seja esse intercâmbio, porque esse intercâmbio você tem que estar na graduação pra fazer. Existem outros tipos de viagens que você pode fazer. Eu, por exemplo, sonhava primeiro em ir para a Europa. Eu não pensava que eu queria ir para os Estados Unidos. Não passava como um dos lugares que eu mais queria visitar. Mas, como eu sabia que eu queria muito viajar, eu também não tinha um forte apego, tem que ser só para a Europa. Era eu queria viajar. Não dá para ir para a Europa agora. Surgiu de ir para os Estados Unidos? Tá bom, eu quero ir também, porque continua sendo viajar e explorar o mundo e ver coisas diferentes. E ver neve, por exemplo, que eu nunca tinha visto. Depois do meu segundo intercâmbio para os Estados Unidos, eu fui e passei 1 mês no Peru. Cada intercâmbio, eu fiquei uns 3 meses, um pouquinho mais, nos Estados Unidos. Então, no total, morei uns 6 meses nos Estados Unidos. E aí, depois do segundo, eu fui e fiquei 1 mês no Peru, que era um país que estava na minha lista. E aí, como eu tinha terminado a graduação, e eu achava e ainda acho que viagens são um investimento na gente. E aí eu quis me dar esse presente, ainda mais que Peru é meio a caminho dos Estados Unidos para o Brasil. Fui, fiquei 1 mês lá, tive essa experiência, depois voltei para o Brasil. Também fiquei 1 mês na Argentina ano passado, porque eu tenho família na Argentina. E aí decidi que viria para a Austrália. Decidi que eu ia vir para a Austrália há menos de 1 ano atrás, tá? Então, 1 ano atrás, eu tava nos Estados Unidos e eu não sabia... Eu tinha ido com a passagem só de ida, eu não sabia que eu ia pro Peru nesta época, em janeiro do ano passado, e eu não sabia muito menos que eu ia vir morar na Austrália. O que me remete à 6ª coisa que eu anotei aqui, que é meter o louco.
Se você quer viajar, eu acho que você tem que meter o louco, você tem que ter, assim, praticar o exercício mental de se relembrar que a gente só vive uma vez. A gente só vive uma vez. Então, assim, muitas destas viagens que eu fiz e tô fazendo, inclusive esta, eu acho que são bem doidas no sentido de, pô, eu tô do outro lado do mundo, sozinha. Eu conheço, acho que uns 5 brasileiros neste continente, na Oceania, e nenhum deles tá perto de onde eu tô. Eu tô sozinha neste estado, nesta cidade. E antes de ir para os Estados Unidos, eu não ia me imaginar fazendo isso. Inclusive, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu lembro que eu tinha medo em cada etapa do processo. Eu tinha medo quando eu fui fazer a entrevista do visto. Eu tinha medo quando eu fui comprar a passagem online, porque eu nunca tinha feito uma compra tão cara. Nunca tinha comprado uma passagem de avião sozinha. Tinha medo de chegar no outro país, tinha medo de tudo. E agora aqui eu tô sozinha em um outro continente, do outro lado do mundo, porque as coisas vão crescendo, melhorando com o passar do tempo. Eu vou voltar no item 6, tá? Mas isso tem a ver com o 7, o último que eu anotei, que é lembrar que no início sempre é mais difícil, mas tende a ficar mais fácil depois. Inclusive, não sei se vocês estão sabendo, mas se você quer juntar dinheiro, se você quer viajar, se você quer estudar um idioma novo, se você quer melhorar os seus hábitos de saúde, não é que vai ser difícil, 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 vai ser difícil. Geralmente é mais difícil no início e depois, uma vez que começa a ficar melhor, crescimento exponencial, tende a ficar mais fácil depois. O mais difícil é o início mesmo. Para uma pessoa que tem muito dinheiro, é mais fácil fazer mais dinheiro do que para alguém que não tem nada. Então, para uma pessoa que já fez algumas viagens, é mais fácil viajar do que para alguém que nunca viajou. Então, esse início, tipo, nunca viajei, eu nunca tinha viajado sozinha, é mais difícil. Mas depois estou aqui de prova para dizer, fica mais fácil, fica mais fácil. Voltando pro item anterior de meter o louco, fui para os Estados Unidos, fui pro Peru, sabia que eu queria viajar mais. E eu achava ainda que eu ia ir pra Europa. Porque é engraçado, eu acho que no Brasil a gente recebe muita influência e na mídia, tipo, o principal que a gente observa é Europa e Estados Unidos. Então, quando a gente pensa em viajar, eu acho que esses são os destinos mais comuns que as pessoas pensam. Era o mais comum que eu pensava, a Europa. Não me passava pela cabeça a Oceania. Acho que é de tão pouco que eu escutava sobre. O que dirá da África e da Ásia, realmente, tipo, são outros universos. Mas hoje em dia eu tenho vontade de conhecer, todos os continentes. E me faltam apenas 2, porque já conheci 4. Mas tá, meteu louco. Voltando. Essa minha mesma amiga que me inspirou para ir para os Estados Unidos me falou do Working Holiday Visa, que é um visto para vir morar e trabalhar na Austrália por 1 ano. E aí ela falou, cara, tu curtiu ir lá ficar 3 meses nos Estados Unidos fazer uma grana? Eram 3 meses. Esse outro visto é de 1 ano, você vai poder fazer isso por mais tempo. É diferente, porque nos Estados Unidos a gente saía do Brasil sabendo aonde que a gente ia trabalhar, aonde que a gente ia morar e tal. Se tinha um contrato, tinha que pagar pra isso, mas era mais garantido. E aqui não tem isso, aqui você chega no país e cada um por si vai enviar currículo pros lugares que você quiser. Eu não vim com trabalho. Então, mas, pelo outro lado, pelo lado bom, você pode mirar pra onde você quiser. Prós e contras. E bem, ela me falou um pouco da ideia de vir pra cá, falou que a Austrália tinha um dos salários mínimos mais altos do mundo, falou um pouco do país, falou que ela ia vir e daí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou ir. Isso que eu pensava em ir pra Europa. Mas eu pensei, eu posso ir depois, eu vou ir agora pra Austrália. E eu acho que foi um negócio meio... Quando você tá na cachoeira e você tem que dar um... Você tem que não, né? Mas você quer pular de uma pedra e dar um medinho. Não sei se vocês gostam de cachoeira, de pular de pedra, mas eu gosto.
E é mesmo que eu goste disso, se eu fico pensando, é muito alto, se ela quer, fico pensando demais, é provável que eu não pule. Então, muitas vezes eu sei que eu tenho que ignorar os pensamentos e só pular. E dar o salto de fé no negócio. E eu sinto que a viagem pra cá foi um pouco disso. Porque eu sabia que eu queria viajar, eu não conhecia a Austrália. Eu não conhecia ninguém na Austrália. Eu não sabia no que eu ia trabalhar, eu não sabia onde que eu ia morar. Mas eu vim. E eu acho que isso envolve bastante um meter o louco. E lembrar que, assim, a gente não vai ficar mais jovem do que a gente é hoje em dia. Provavelmente a gente não vai ter menos responsabilidades do que a gente tem hoje em dia. Então, eu pensei, eu quero viajar. Me dá medo, não conheço nada. Mas eu quero ter uma casa no futuro, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, eu quero ter um trabalho no Brasil. E todas essas coisas eu acho que vão ir me fazendo criar raízes, o que vai dificultar que eu viaje depois, no futuro. Foi o que eu pensei. E aí eu pensei, eu acho que o momento mais propício pra fazer isso é agora. Agora que eu terminei a faculdade, agora que eu ainda não peguei um trabalho no Brasil, que seria algo que me prenderia. Não entrei num contrato de aluguel de novo. Não tenho filhos ainda. E eu quero ter. Se você quer ter, vai ser bem mais difícil depois de ter, né? Não que não dê pra viajar com filhos, mas é que tende a ficar mais difícil. E bem, e pensei, não é que se eu esperar depois eu não vou sentir medo. Tipo, o medo faz parte, é ter essa disposição de enfrentar ele, de enfrentar esse medo que existe. Então, um item que eu considero muito importante, se você quer viajar, é meter o louco. E aí, pesquisando passagens para vir para a Austrália do Brasil, e aberta sempre a diferentes possibilidades, eu vi que tinha uma passagem barata da Alemanha para cá, para a Austrália, e uma barata do Brasil para a Inglaterra. Barata no sentido que fazia ser o mesmo preço. E Brasil, Inglaterra, Alemanha, Austrália era o mesmo preço do que vir de um voo Brasil-Austrália. Então, eu falei para os meus amigos, para minha amiga e para o seu companheiro, dessas passagens, se eles animavam passar na Europa, porque a gente ia vir chegar junto na Austrália. E eles animaram. Então a gente foi. E aí eu fiquei 3 dias na Inglaterra, 3 dias na Alemanha, e depois eu vim pra cá. E eu cheguei com eles, ficamos um mês juntos, e aí a gente se separou. E agora eu tô sozinha. E foi assim... Quanto tempo? 23 minutos. Foi assim que eu conheci 4 continentes até agora. Com... isso. Eu ia falar com 25 anos, eu já falei isso de novo. Mas eu acho legal, me orgulho. Me orgulho não de uma forma negativa, espero eu, mas querendo dizer, tipo, cara, eu consegui isso, sabe? Era o que eu queria. Eu, em muitos momentos, me vi não atingindo o que eu queria e agora eu me vejo atingindo isso que eu queria. E eu tenho vontade, por exemplo, de conhecer o sul da Ásia. Ou seja, eu quero conhecer a Ásia, quero conhecer a África, quero conhecer o máximo que eu conseguir conhecer. E estando aqui na Austrália, eu também vejo que é algo muito mais fácil, muito mais acessível de eu ir. E bem, é aquilo, as coisas vão ficando mais fáceis depois com o tempo, quando você vai fazendo elas. Se você quer viajar e não tem dinheiro, eu acho que é totalmente possível, mas você tem que saber que você quer viajar. Não só ser um sonho perdido, talvez eu gostaria, ou nem saber, pensar que sim, mas não saber bem. Não, você tem que saber, quero viajar. Deixa eu acompanhar pessoas que viajam, deixa eu me informar como é que elas fizeram. Que coisas que eu posso fazer que não são viajar, mas que eu posso fazer na minha rotina e que vão me ajudar para quando eu for viajar. Posso separar coisas para doar do meu guarda-roupa e praticando desapego. Posso praticar, fazer coisas diferentes, ir para lugares novos aqui na minha cidadezinha para ir praticando a coragem, fazer coisas sozinhas. Posso ir estudando um idioma diferente. E
cuidar do dinheiro, que é muito importante. Mesmo que você não queira viajar, é muito importante cuidar do seu dinheiro. Seja pra comprar um carro, comprar uma casa, ter uma reserva de emergência, o que seja. Isso não é ensinado nas escolas, até hoje em dia, infelizmente. Mas é algo que todo mundo tem que lidar de adulto. E, cara, mais da metade das pessoas no Brasil e mais da metade das pessoas nos Estados Unidos. Então, você tem um país de primeiro mundo e um de terceiro. Brasil é terceiro mundo? Acho que sim, né? Um país desenvolvido, rico economicamente, e outro não. Em ambos, você tem mais da metade da população com problemas de dinheiro. Isto é, tipo, elas têm dívidas e a maioria também não tem, acho que nem R$1.000 guardados na conta, tá ligado? Tem nada. Você vai, pesquisa e vê que é assim. Então não é uma questão só o nosso país não tem muito dinheiro. Não é rico economicamente comparado com outros países. Isso influencia? Influencia. Mas não é só isso, porque você tem os Estados Unidos e você ainda tem pessoas com problemas de dinheiro. Eu tô aqui na Austrália, eu tô vendo pessoas que ganham bem ainda assim, não cuidam bem do seu dinheiro. Então não é uma mera questão da economia do país, apesar de que isso influencia, mas você consegue mudar bastante da sua própria realidade, tomando mais responsabilidade pra si sobre isso. Tá, bueno? Falei, esse é um vídeo extenso apenas para os interessados no assunto, né? Você tem interesse? Você tem interesse nisso que eu tava dizendo? Tomara que tenha ajudado em alguma coisa. Se você não tem interesse, é bastante estranho que você tenha ficado aqui escutado tudo isso. Mas tamo junto, tamo junto. E tem mais coisas, com certeza tem mais coisas importantes da gente saber, fazer e praticar para viajar. Mas essas eram algumas delas. E por hoje era isso. Peraí, adendo importante. Gente, os meus pais não pagaram nenhuma das minhas viagens. E eu acho isso daqui muito legal de falar. Não de uma forma ruim, mas de uma forma que sirva pra encorajar outras pessoas que pensam, tipo, ah, vai ver, pagaram as coisas pra ela, sabe? E eu não vou conseguir porque não tem ninguém pra pagar pra mim. Eu tô aqui querendo dizer, não pagaram pra mim, eu paguei e eu acho que você tem a capacidade de conseguir se planejar e pagar as viagens pra você também, tá? Não vai ser algo da noite pro dia, mas se você quer, isso é atingível e tende a ficar mais fácil também. Lembra lá que eu queria ir pra Foz do Iguaçu e não consegui. De repente estou aqui na Austrália, depois de estar na Alemanha, depois de estar na Inglaterra, depois de estar na Argentina, Peru e Estados Unidos. Assim, ó. Assim, era só esse o adendo final, se não tinha ficado reforçado, explícito, que isto.